Bom dia! Estamos iniciando mais uma live do Clube Big Mind. E hoje nós vamos falar sobre propósito. Estamos na série A Roda da Vida. E nessa série nós já falamos sobre finanças. Ontem falamos sobre espiritualidade. E hoje falaremos sobre propósito. Amanhã será amor. Será relacionamento e família. Vamos falar de 2 temas amanhã, para a gente conseguir falar de todos os temas essa semana ainda. Seja bem-vinda, Rosilene. E vamos lá. Vamos falar sobre propósito. Compartilhe essa live aí com seus amigos do Instagram. E fala com ele, vem conhecer o Clube Big Mind. Que são conhecimentos, e geralmente eu gosto de trazer aqui conhecimentos que me ajudam na minha vida. E por coincidência, esse é o meu propósito. Porque desde que eu passei por muita coisa na vida, eu descobri algum talento que eu tinha. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Propósito. Muitas pessoas tomam a decisão errada porque não sabe para que nasceu. Porque não conhece o propósito. A falta de propósito faz com que a gente tome decisões erradas, com que a gente faz um casamento errado, com que a gente faz escolhas erradas na vida. E cada pessoa, cada ser humano tem uma função na Terra. Nasceu para fazer algo na Terra. E às vezes, não descobrir isso, o preço pode custar caro. Se você for olhar na Bíblia, José do Egito, que na verdade não era do Egito, né? Ele cumpriu o seu propósito no Egito. José lutou contra a fome. Qual era o propósito de José? Era livrar o seu povo da fome. Depois no final da vida dele, ele cumpriu o propósito, que foi ajudar a família dele, os irmãos dele, os pais dele. Ele pegou todo mundo, levou para o Egito e matou a fome do povo. O propósito de Moisés. Moisés lutou contra a escravidão. O propósito de Moisés foi livrar o povo do Egito. Todo mundo tem um propósito. Depois de Moisés veio Josué. Qual era o propósito de Josué? O propósito de Josué era ser um conquistador. Foi com Josué que Israel conquistou a terra prometida. Então todo mundo tem um propósito. Quando você sabe o seu propósito, você não aceita qualquer proposta. Quando a pessoa não sabe direito o que quer, ela aceita qualquer proposta que parecer legal. Voltou. A internet tinha caído. Voltou. Então, quando a pessoa sabe seu propósito, ela não aceita qualquer proposta. Tem gente que troca propósito por proposta. Outra pessoa aceita qualquer proposta por não saber qual é o propósito. E hoje é difícil você falar para uma pessoa, né, qual é o propósito dela, a não ser que você conheça muito bem. Mas a própria pessoa, ela consegue fazer uma autoanálise e descobrir qual é o propósito de vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem que ter um propósito, tá? Quando você tem um propósito bem definido, as suas viagens que você faz, ela vai ter a ver com o propósito. Você não vai viajar para um lugar que não está ligado ao seu propósito. Por exemplo, as viagens que eu faço hoje, elas têm a ver com o meu propósito. As experiências que eu procuro ter, ela contribui com o meu propósito. Eu não escolho ir para qualquer lugar que não esteja totalmente ligado ao meu propósito. Os livros que eu leio,
os livros que eu leio está ligado ao meu propósito. Eu quero aprender sobre um assunto específico. Os livros, os negócios que eu faço, as amizades que eu faço. Tem aquela frase que é bem clichê, que você é a média das 5 pessoas. Conviver com pessoas que esteja alinhado com o seu propósito. Vai viver com pessoas que pensam da mesma forma, que têm um propósito parecido com o seu. Ou com pessoas que contribuem com o seu propósito. Tem muita gente que se associa com pessoas que vai ter totalmente contra o propósito dele. Então, quando você tem propósito, não significa que os problemas vão sumir. Porque assim, quando você está agindo de acordo com o seu propósito, as bênçãos vêm mais fácil. Você prospera mais, as coisas contribuem para o bem. Quando você está alinhado com o seu propósito. A vida fica mais leve quando você está alinhado com o seu propósito. Porque você não está fazendo algo só por dinheiro ou por reconhecimento. Entende? Então, você continua tendo problemas, porque como a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Você continua tendo aflição, continua tendo problema, mas você consegue passar com ele. Você tem mais força, mais energia para passar e vencer esse problema, porque você está lutando por um propósito. Você enfrenta pelo propósito aqueles problemas. Quando a pessoa não tem propósito, ela atira para todo lado. Ela atira para todo lado. Ela tenta uma coisa, tenta outra, não deu certo, ela tenta outra. E ela tem uma frustração atrás do outra. Quando a pessoa não tem propósito, ela se perde pelo caminho, ela se distrai no caminho. Um dia eu vi o Thiago contando um exemplo, uma história. E ele disse o seguinte, olha, ele estava indo para uma conferência. Ele ia para uma conferência e essa conferência era nos Estados Unidos, parece. E aí eles chegaram lá no aeroporto e era a 5 horas de viagem do local da conferência. Aí quando ele ligou pro cara, ó, eu cheguei. Ele falou, tá, você tá no aeroporto tal? Tá, ó, aluga um carro e vem pra cá, a conferência é em tal cidade. E era a 5 horas de distância. Era uma conferência muito importante para ele, que ele tinha esperado meses para estar naquela conferência. Só que quando ele ia, ele estava nos Estados Unidos, num lugar onde ele não tinha muito costume, era uma cidade interessante. E aí ele viu uma cafeteria famosa, e ele achou muito interessante aquela cafeteria. Ele parou para tomar um café, aí ele falou, vamos tomar um café naquela cafeteria? Aí o amigo dele falou, vamos. Só que a cafeteria ficava do outro lado da rodovia e ele estava do lado de cá. O retorno para ele ir na cafeteria ficava a 2 km de distância. E aí ele falou, cara, não vamos na cafeteria. Ele tinha que estar na conferência. A conferência começava às 19 horas. E ele resolveu parar para tomar um cafezinho. Ele deu a volta, andou 2 km, parou no cafezinho, tomou o cafezinho. Depois precisou dar a volta de novo, andar mais alguns quilômetros para achar um retorno, para voltar para a estrada certa, para ele ir para a conferência. Andou algumas horas. Depois viu uma lanchonete muito famosa. Os caras, vou ter um lanche ali, vamos fazer um lanche ali? Você está com fome? Não, mas essa lanchonete só tem aqui nos Estados Unidos. E vamos fazer, pelo menos pra gente postar na internet, que a gente parou na lanchonete tal nos Estados Unidos, vamos parar. Ele parou. Ficou mais alguns minutos ali, conversou, perdeu um tempinho, depois pegou a estrada de novo. Lá na frente tinha umas montanhas, que ele achou muito linda aquelas montanhas. Aí ele parou, vamos parar para tirar umas fotos aqui, poxa, essas montanhas aqui só tem aqui nos Estados Unidos e a gente tem que fazer umas fotos aqui pra gente publicar depois. Pararam, fizeram as fotos, ficaram um tempinho ali. Resumindo, eles iam chegar no local do evento às 19 horas, eles acabaram chegando 1 hora da manhã. Perdeu o primeiro dia da conferência. Por causa de algumas propostas, de algumas oportunidades que apareceram no meio do caminho, por causa de distrações, ele perdeu
o primeiro dia da conferência. Então, se você não está muito firme em um propósito, você acaba se distraindo. Então, um cafezinho, um lanche faz com que você se distraia pelo caminho. Entende? Faz com que você perca tempo, porque a moeda mais valiosa que existe, a moeda mais valiosa que você tem é o tempo. E chega uma fase da vida que a gente não quer mais perder tempo, que a gente começa a valorizar cada tempo que a gente tem. Chega uma fase da vida que a gente começa a valorizar muito o tempo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar o seu ICP. O que é o ICP? Ideia Central Permanente. A sua vida ela tem que ser guiada por um norte. Tá? Você tem que ter uma ideia central permanente. Estou fazendo a live aqui dentro do carro. E o sinal não está muito bom, né? Mas eu vou deixar essa live gravada, tá? Se ela parar, eu volto um pouquinho no tema. Você deve encontrar a sua ideia central permanente. Não é fácil encontrar, eu mesmo levei muito tempo para encontrar o meu propósito, mas depois que eu encontrei, ficou muito mais claro para mim o que eu devo fazer, tá? O seu propósito ele se revela com o tempo e com as experiências, tá? O propósito ele se revela com o tempo e com as experiências. Então, você nasce com o propósito, na verdade. Só que você só descobre ele. Só que ele deixa pistas ao longo da vida, tá? Se você for observar aí na sua adolescência, com certeza você descobriu um talento que só você tinha. Você descobriu algo que você fazia com mais facilidade com os outros. Ou você descobriu algo que você gostava muito. Aquilo também está ligado com seu propósito. Eu levei 33 anos para descobrir o meu propósito. E hoje eu consigo identificar alguns sinais que eu tive na minha infância e na minha adolescência que eu poderia ter descoberto antes se eu tivesse parado para analisar eles. Entendeu? Então o destino te dá pistas. Então suas maiores lutas está ligada com o seu propósito. Seu maior desafio está ligado com o seu propósito. Observa a vida de Moisés. Observa a vida de Moisés. Moisés, ele nasceu numa família hebreia. A mãe dela ficou com medo porque o pessoal do Egito estava matando ali todas as criancinhas ali do povo de Israel. E a mãe dela colocou ela no rio e colocou a filha dela para ficar vigiando. E aí, a filha de Faraó achou Moisés e criou Moisés como um egípcio. Então Moisés cresceu no palácio como um egípcio. Quando Moisés cresceu, que virou adulto, ele já tinha próximo ali dos 40 anos, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele acabou matando o egípcio e teve que fugir. Nessa fuga de Moisés sofreu pra caramba, pra valer. E nessa jornada dele de sofrimento, ele foi forjado para cumprir o propósito. Então deixa eu te falar uma coisa, o seu sofrimento, suas dores, suas dificuldades que você enfrenta, ela está totalmente ligada ao seu propósito. Moisés, ele precisou passar um tempo no deserto. Ele morou um tempo no deserto. E por morar no deserto, por passar pelo deserto, ele aprendeu a conhecer e a viver no deserto. E isso ajudou muito para que ele liderasse o povo de Israel depois. Olha como o sofrimento dele ajudou ele a cumprir o propósito dele. Ele
ele passou um tempo na casa do sogro, onde ele aprendeu muita coisa. E esse aprendizado que ele teve com o sogro ajudou ele a guiar o povo pelo deserto. Se você for olhar a história dos homens da Bíblia de José, a mesma coisa. Ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E lá no Egito ele passou vários perrengues. Mas foi na cadeia que ele decifrou os primeiros sonhos ali do copeiro e do padeiro. E depois, aquilo lhe deu oportunidade para depois decifrar o sonho de Faraó. Bom dia, Solange. Então as suas dores, as suas lutas estão totalmente ligadas ao seu propósito. E quando Moisés matou o egípcio, que ele foi pro deserto, que ele precisou fugir, ele poderia ter pensado, poxa, agora não dá mais certo, agora não tem mais jeito, eu sou um assassino. Mas para cumprir o seu propósito, não importa o seu erro que você cometeu na sua vida, todos os erros que você fez no seu passado, você ainda pode cumprir o seu propósito. E como é que você vai descobrir o seu propósito? O propósito está ligado às suas maiores dores, ao seu sofrimento. O propósito você age nele com mais leveza, porque ele está ligado a algo que você já tem talento. Quando eu era criança, tinha vezes que eu começava a ler ali umas 7h30, 8 horas da manhã e eu ficava... Voltou. Então o seu propósito, suas dores, suas dificuldades, está ligada ao seu propósito. Mas o seu propósito, geralmente você já nasceu com ele, certo? Então você já tem um talento, você já tem um dom e você só precisa identificar esse dom aí, identificar esse talento, tá? Então o que é o seu propósito? Seu propósito é a sua ideia central permanente. É algo que você vai viver por aquilo, tá? O propósito não é um objetivo, um objetivo de chegada. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero ter sucesso, o propósito é uma jornada, você cumpre ele durante a sua vida, tá? Então, é uma ideia central permanente, uma ICP. Esse é o seu propósito, tá? O que vai